e abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 21, verso 3, 5, 6 e 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, verso 3, 5, 6 e 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhes não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Verso 11 para encerrar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Diga comigo, não. Sendo tantos, a rede não se rompeu. Feche seus olhos e incline a sua cabeça. Senhor Deus, Pai amado, diante de Ti, Deus, estamos na Sua presença, Te louvando e Te bendizendo uma vez mais. Pai amado, Pai eterno, nesta noite eu Te peço que a Sua graça e que o Seu poder venha estar sobre esta igreja. Espírito Santo, eu Te peço que a partir deste momento não venha mais ser eu que venha estar aqui falando e pregoando a Sua palavra, mas sim o Seu doce Espírito venha tocar a cada coração aqui nesta noite. Deus Pai amado, eu Te peço, esteja conosco, fale conosco, é o que Te pedimos e desde já Te agradecemos. A igreja diz: pode tomar o seu assento louvando e bendizendo ao Senhor. Quero agradecer e louvar a Deus por esta oportunidade, porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite. Louvar também pela vida do meu querido irmão Agnus, família, pelo convite, muito obrigado. Louvar a Deus pela vida do pastor, dos demais obreiros, presbíteros, Deus abençoe. Amados, a Bíblia Sagrada, em seu Novo Testamento, vai nos falar sobre 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Mateus, o seu escritor, Levi ou Mateus, como você preferir falar, ele vai escrever o evangelho de Mateus mostrando e apresentando Jesus em seu evangelho como rei, tanto que a Bíblia, no seu começo do seu evangelho, vai começar a falar da genealogia de Jesus, desde Abraão, passando pelo rei Davi e acabando em Jesus, mostrando Jesus como rei. Levi, ele em seu tempo não estudou a teologia, e sim ele estudou a economia, virou um grande economista na época, tanto que ele foi trabalhar para o grande Império Romano, e lá ele vira um cobrador de impostos. A Bíblia vai nos falar que, e a história nos diz que os cobradores de impostos não tinham a sua identidade revelada, porque eles poderiam receber retaliações, e a identidade de Levi, ela era preservada. Mas mesmo assim, quando Jesus vai encontrar a ele, quando paga o seu imposto, a Bíblia vai dizer que Jesus chama Levi e diz: Levi, segue-me. Imagino eu naquele momento, Levi se perguntando: como este homem sabe o meu nome, como ele me conhece?
Imagino eu, na mente de Jesus, ele respondendo a Levi, dizendo: ei, Levi, eu não conheço somente o seu nome, eu conheço também o seu passado e o seu presente. E se você me seguir e vir atrás de mim, vir após de mim, eu posso também mudar o seu futuro, Levi. Segue-me. E também temos o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito dentre os 4. Marcos, ele era reconhecido e conhecido como João Marcos. Era filho de uma família rica e abastada e sabia ler e escrever. Sendo assim, ele foi discípulo de Paulo e de Pedro. Quando ele foi discípulo de Paulo, como ele sofria muitas retaliações pelas suas pregações e palavras, ele era jogado de muralha, apedrejado. A Bíblia vai falar que em uma dessas retaliações contra Paulo, Marcos está com ele. E Marcos fica com medo e foge. E Pedro vai acolher Marcos e no final da sua vida vai contar histórias sobre Jesus e ele vai escrever. Já o Evangelho de Lucas é considerado o evangelho mais detalhado, mais aprofundado da Bíblia. Mas Lucas, mesmo assim sendo ele o evangelho considerado o mais aprofundado, ele também não foi discípulo de Jesus. Lucas se formou como médico no Egito Antigo. E ele vai agora ser discípulo de Paulo. Paulo conta histórias para ele. E após a morte de Paulo, ele continua procurando mais coisas sobre Jesus. E ele vai escrevendo o seu livro. E apresenta Jesus como o homem perfeito. Porque ele escreve o seu livro para os gregos. E os gregos na Grécia Antiga, como eles criaram as Olimpíadas, eles admiravam o homem perfeito. E Lucas vai mostrar Jesus como o homem perfeito. E então já o Evangelho de João, em que nesta noite eu quero vos dizer, é o evangelho diferente de todos eles. Não é um evangelho que vai apresentar Jesus como rei fazendo a sua genealogia. Não é um evangelho como o de Marcos, nem de Lucas, apresentando Jesus como o homem perfeito. Mas é um evangelho espiritual. É um evangelho que tem uma grande conexão com Jesus, com Deus. Tanto que João vai começar o seu evangelho dizendo: e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O evangelho de João é um evangelho diferente, até nós chegarmos no capítulo de número 21. O capítulo de número 21, pastor, para mim, é um dos capítulos de mais relevância na Bíblia Sagrada e no Novo Testamento. Por quê, irmão Vitor? Porque o capítulo de número 21, ele vai nos mostrar que os discípulos, após a morte de Jesus, no capítulo de número 19 de João, eles vão voltar para suas antigas práticas. Eles voltam a pescar. Por que, irmão Vitor, que eles voltam a pescar? Pedro, como era considerado líder dos discípulos, ele vai dizer: vou pescar. E por que ele diz vou pescar? Porque Jesus morreu. Quando Jesus estava na terra, quando ele estava com seus discípulos, eles tinham o pão, eles tinham o que comer. Se tivesse apenas 3 pães e 2 peixinhos, Jesus fazia uma multidão inteira comer. Jesus fazia milagres. Mas agora Jesus está morto. Como fica o sustento, o mantimento dos discípulos, pensa Pedro. Então o que ele fala? Vou pescar. E junto com ele vai Natanael, Tomé, João e Tiago. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele vai encontrar os seus discípulos em Mateus capítulo de número 4,
Pedro, ele lançava as redes. E João, Tiago e Zebedeu, seu pai, consertavam as redes. Repita comigo: Pedro, mais alto, Pedro jogava, lançava a rede. João consertava a rede. A Bíblia, ela é enfática em nos dizer que quando Jesus encontra Pedro e Tomé, estão lançando rede. Porém, João está dedicando seu tempo em consertar rede. Há uma certa história de um moço que está sem emprego. Ele vai até uma fazenda procurar emprego e o dono da fazenda oferece para ele um emprego de lenhador. Porém, como era concorrido, ele tinha que fazer um teste. Nesse teste, ele passa. Então, o dono da fazenda chama este moço e diz: você está contratado. Porque o nosso melhor lenhador hoje, ele corta 4 árvores. Você em um dia cortou 10 árvores. Você está contratado. E aquele moço, então, a passar dos tempos, ele é chamado novamente pelo dono da fazenda. O dono da fazenda fala com aquele moço e conversa com ele e pergunta: o que está acontecendo? Porque quando eu lhe contratei, você cortava 10 árvores todos os dias. Agora você está cortando apenas uma única árvore. E aquele moço diz: eu também não estou entendendo, porque ao passar do tempo, eu tenho empreendido no machado mais força, eu tenho me dedicado mais, eu tenho me esforçado mais, dado mais de mim, mas mesmo assim o meu rendimento tem caído. O patrão olha para ele e pergunta: há quanto tempo você para afiar o seu machado? Então aquele moço vai dizer ao patrão: até hoje, em nenhum momento parei para afiar o meu machado. Pedro, ele tinha um ofício muito relevante que era lançar a rede. Salomão, em Eclesiastes 10:10, ele vai dizer que se o machado ele estiver cego, abotado, será necessário empreender mais força. Vanny Vancer, um grande escritor, ao interpretar esse texto, ele vai dizer o seguinte: que nós hoje estamos preocupados demasiadamente em derrubar árvores e estamos esquecendo de afiar o machado, o nosso instrumento para a vida. Abraham Lincoln vai dizer que se ele tivesse 60 minutos para cortar árvores, desses 60 minutos ele passaria 40 afiando o seu machado. Nós hoje aprendemos muito com Pedro e nos dedicamos como ele, empreendemos a nossa força em agir, correr atrás, usar a nossa força em lançar, em pegar a rede. Mas nos esquecemos de João, que dedicava, que tirava o seu tempo para consertar as redes. Muitas vezes você tem parado e falado: por mais que eu tenha me dedicado tanto, me esforçado tanto, doado mais, cada vez mais, eu não tenho recebido nada, o meu trabalho, as minhas coisas vêm decaindo, vêm em decadência. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos correndo atrás e estamos esquecendo de consertar as nossas redes. Porque se Deus muitas vezes nos abençoar, as nossas redes vão estar desconcertadas, vão haver grandes brechas, vão haver grandes buracos. E se Deus abençoar, essas bênçãos irão se esvair pelas redes. Porque é muito bonito ver Pedro lançando e pegando a rede,
cheia de 153 grandes peixes. Mas é muito mais lindo, é muito mais relevante ver João tirar o seu tempo, tirar um tempo do seu dia e falar: não, eu tenho que parar, eu tenho que ver o que está de errado, consertar o que está de errado, tampar essas brechas. Porque João, se ele não parasse e consertasse a rede, o lançar de Pedro, a força de Pedro, a experiência de Pedro não teria eficácia ao lançar e puxar a rede. O filho pródigo, aqui enquanto o pastor leu, ele pediu da parte da herança que lhe cabia a seu pai. O pai lhe deu. Ele saiu e foi para uma terra longínqua e lá viveu dissolutamente. E lá aquele jovem ficou sem o seu dinheiro, e a Bíblia vai dizer que ele passa a mendigar, dar comida aos porcos e desejar da comida dos porcos. E então aquele jovem caindo e se lembrou de seu pai, voltou para sua casa. Seu pai fez uma festa e comemorou a volta do filho. Por que que aquele jovem perdeu tudo o que tinha? Porque a sua vida estava com roturas imensas, estava com brechas imensas, e nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer: como está a sua vida? Como está o seu interior? Será que se Deus hoje derramasse bênçãos espirituais ou materiais na sua vida, será que elas iam se esvair, iriam sair, escapar? Há momento em que nós devemos parar e consertar as nossas vidas perante Deus. Há momentos que nós devemos olhar para o espelho e ver como está a nossa vida, como está a nossa fé, como está a nossa comunhão com Deus. Porque se Deus abençoar, as bênçãos irão se esvair. Lembra de Neemias? Ele consertou, edificou a cidade de Israel, porque os salteadores entravam não pelas portas, mas pelas brechas. Como está a sua vida? As redes são feitas de fios entrelaçados. Como é que está a sua comunhão? Quero nesse momento convidar você a se colocar de pé. Deus nessa noite me chamou e me deu essa mensagem para te dizer e te perguntar: como está a sua vida? Eu quero convidar agora toda a igreja a vir aqui à frente. Nós estaremos orando por vocês. Aleluia. Vem para frente, saia do seu lugar. Toda a igreja, venha para cá. Em nome de Jesus. Sim. Aleluia. Porque muitas vezes em nossa vida, com os nossos problemas de cotidiano, com os nossos problemas, nós pensamos em o quanto nós devemos desbravar, correr atrás, lançar a nossa rede, colocar, empunhar a nossa força em nossos objetivos e sonhos. Mas estamos esquecendo de parar antes de tudo e observar como está a nossa vida. Deus, Ele nos chama, Deus, Ele tem bênçãos espirituais para nós. Mas nesta noite, como está a sua vida para receber essas bênçãos? Será que se Deus dá, essas bênçãos irão se esvair? Como está a sua vida? Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Aleluia. Como está a sua vida? Como está o seu interior? Como está a sua vida com Deus? A sua vida espiritual?